É isso que a gente precisa aplicar no nosso útero se a gente quer a cura, né? Bora lá então. O que são os miomas? Boa noite, Roseli. Boa noite, Juscelia. Benedita. Boa noite, gente. Bom, o que são os miomas? Boa noite, Vânia. Os miomas, todos os miomas são benignos, tá? Todos eles. E às vezes você vai ao médico, recebe o diagnóstico de mioma e já fica preocupado de ter um câncer. Por que que isso acontece? Por que que muitas vezes as mulheres se preocupam depois de sair do consultório médico se o mioma vai se transformar no câncer, né? Porque geralmente os médicos falam isso com vocês, né? Você tá com mioma, você tá com miomatose, então você vai ter que fazer a esterectomia, a retirada do útero. Miomas é uma das causas de retirada do útero, viu, gente? É uma das causas de esterectomia. 200 mil mulheres no mundo tiram o útero por conta de miomas. Então, eles realmente provocam a esterectomia, tá? A retirada do útero. Não só os miomas, mas também a adenomiose. Amanhã eu vou falar com vocês sobre a adenomiose, tá? Mas os miomas, se eles não são tratados, aí sim eles podem ser um problema para você. Mas tratados, eles não vão se tornar problemas, mas sim se tornar a solução, tá? Miomas uterinos, né? Existem 3 tipos de mioma. Existe o mioma intramural. Esse mioma ele é fora da parede uterina, né? Vamos supor aqui, ele tá fora aqui da parede uterina, aqui tá o útero, tá fora da parede uterina. A gente tem o mioma submucoso, que é dentro da parede uterina. Vamos supor que tá o mioma, ele tá aqui dentro, né? Da parede uterina. E a gente tem o intramural, subseroso e submucoso. O submucoso é o que está na parte interna do teu útero. Esse aqui, ele provoca infertilidade, ele provoca sangramentos, tá? Sangramentos excessivos, muitas vezes, ou ele provoca também escape. Então, tem escape, sangramentos excessivos, pode ser tanto mioma como adenomiose ou endometriose, tá? Mas o mioma, ele é um dos que provoca aí o sangramento. Esse aqui, né? O mioma submucoso, tá? Mioma submucoso que se localiza na parte interna do seu útero. Então, esse aqui é o que provoca infertilidade. O mioma intramural e o mioma subseroso, eles estão fora da parede do útero, né? Eles não estão dentro do útero, né? Tá na parede ali do útero. Então, eles não vão prejudicar. Mas o submucoso, ele tá na parte interna, então ele acaba prejudicando sim, tá bom? E às vezes você vai no médico, ele vê lá o diagnóstico de mioma e fala para você que o mioma tá pequeno, o mioma tá fora do útero, não precisa tratar. O mioma, gente, miomas crescem. Então, mesmo que seja esses fora do útero, né, o subseroso ou o intramural, tá fora do útero, não vai provocar infertilidade, esses miomas, mesmo fora do útero, eles crescem. E o que acontece aqui também? Se eles estão ali, eles causam uma inflamação. Então não adianta você ir no médico, o médico te dizer, olha, pode deixar ele aqui, tá pequenininho, não vai impedir você de engravidar. Ele tá pequeno, mas ele vai crescer. E o mioma ali, ele é uma inflamação uterina. Se ele é uma inflamação uterina, ele está prejudicando, claro sim, a tua fertilidade, porque você, além de ter uma inflamação ali, está dificultando a circulação sanguínea no seu útero, tá? Mulheres, por exemplo, que têm pés frios, mão fria, né? Tem o útero frio. Por que tem o útero frio? Tem a má circulação sanguínea dentro do útero. Então, se você tem esses miomas aqui, provavelmente tem esses sintomas também de útero frio, tá bom? Por isso você precisa cuidar sim desses miomas, mesmo que eles sejam fora do útero. Aquele mioma dentro do útero, ele precisa ser tratado rapidamente.
rapidamente. Tive o diagnóstico de mioma. Não tem dessa de ficar, quando eu puder eu vou tratar o mioma. Quando eu tiver aqui condições eu vou tratar o mioma. Não tem dessa. Mioma é que está o submucoso dentro do seu útero, ele cresce e ele cresce rápido, gente. Miomas crescem rápido, principalmente se você estiver fazendo uso de alimentação que aumenta o estrogênio. Ontem eu falei um pouquinho sobre isso com vocês, né? Sobre os pólipos micropolicísticos, ovários policísticos. Então eu falei também sobre alimentos que aumentam o estrogênio, tá? Então, eu dei ontem vários tipos de alimentos até saudáveis que aumentam o estrogênio. E a gente tem a cafeína, né? O café que aumenta demais também o estrogênio, que vira estrona no nosso organismo e aumenta a condição do mioma. Então, mulheres com mioma geralmente têm o abdômen mais inchado, tem dor pélvica, esse sangramento excessivo, sangramento com coágulo, o sangramento pode ter escapes, tá? Então, mulheres com mioma têm todos esses sintomas aqui. Não tem uma causa específica para esse mioma estar aí no seu útero, mas uma das causas é o aumento do estrogênio, né? E muitas mulheres têm o aumento do estrogênio, às vezes, né, por conta de inflamações uterinas, como eu disse antes para vocês, ou até essas mulheres que entram na menopausa mais cedo. Então a gente acaba tendo um aumento do estrogênio e a deficiência aí da progesterona. Isso aqui facilita aí o crescimento dos miomas, tá bom? Então mesmo uma mulher que não quer engravidar, mas tem um mioma ali no útero, precisa tratar. Se de repente ela vai para menopausa com esse mioma, ela vai ter problema. Inclusive eu tô tratando agora a mãe de uma das minhas alunas, que está com, no caso dela, acho que é pólipos e cistos, não é bem o mioma, é pólipo e cisto, mas esses pólipos e cistos está prejudicando a saúde dela. Ela está sentindo muitas dores pélvicas, principalmente, dor no abdômen. E fazendo os exames, o médico diz que é por conta desse cisto. Então, mesmo que você não queira engravidar, mas tem um mioma no seu útero, você precisa tratar. Por isso que os médicos dizem para você, olha, se você não tratar, se você não fazer a retirada do útero, né, a esterectomia, vai virar uma miomatose. O que é miomatose? São vários miomas ali dentro do seu útero, e com vários miomas dentro do seu útero, o útero fica tomado desses miomas e a indicação do médico é a cirurgia, é a retirada do útero, tá? E segundo eles, é para não se tornar um câncer, tá bom? Então, por isso que vocês geralmente escutam do médico que precisa tirar, porque senão se torna câncer, tá? Célia, eu tenho mioma, o médico falou para que era bem pequeno, não precisa se preocupar. Então, quando vocês ouvem isso, claro que vocês precisam se preocupar sim, viu? Como eu disse, eles aumentam, mesmo que seja fora do útero. Então, você precisa se preocupar sim, cuidar desse mioma, porque pode sim se tornar uma miomatose, principalmente se ele estiver dentro do útero. Aqui eu recebo, né, várias alunas com esse problema aqui de miomatose. Eu tenho 2 alunas que estão fazendo tratamento comigo, que estão com miomatose, que passaram pelo médico e a indicação do médico é cirurgia, é esterectomia. Então, eu tenho uma delas que, inclusive, já tratou esses miomas, agora ela tem pólipo, ela não tem mais os miomas. Olha, ela já não tem mais. Em 6 meses a gente conseguiu limpar esses miomas. E olha que o médico já tinha falado com ela para fazer esterectomia, porque o útero dela já estava tomado de mioma. E a gente conseguiu em 6 meses limpar esses miomas do útero desta mulher. E a gente tem também, hoje mesmo eu deixei para vocês aí no store, lá nos store tem um positivo aí da Marta, que tinha o útero super aumentado, tinha miomas, ela tinha 3 miomas, acho, no útero, tronco obstruído, adenomiose. E esta mulher também foi curada em 2 meses destas patologias aqui, inclusive conseguiu engravidar, tá? Então,
quando a gente trata do jeito certo, tem a estratégia certa para tratar, e olha que a Marta, vocês podem olhar lá no Store, eu deixei até um videozinho para vocês verem a conversa, tá? Para vocês não ficarem, será que é verdade mesmo? Olha a conversa lá com a Marta. Conversando com ela, ela me falou, tem o mioma, tem a adenomiose, tem o cisto hemorrágico, inclusive, e ela conseguiu aí, em 2 meses a gente conseguiu limpar e a gravidez acontecer também, tá? Então, eu preciso da estratégia certa para tratar os miomas. Vocês ouvem muito por aí, né, como tratar os miomas. E às vezes a gente encontra muitas pessoas desinformadas que não vê a propriedade medicinal do chazinho que você vai fazer uso, da alimentação que você vai fazer uso. E esta alimentação, esse chazinho, pode prejudicar o seu mioma. Porque ontem eu expliquei para vocês, tem fitoterápicos e alimentos como frutas, né, verduras, que contêm fitoestrógenos. Esses fitoestrógenos aumentam o estrogênio no seu organismo. Se você faz uso desses fitoestrógenos na fase errada do teu ciclo, você pode aumentar o estrogênio também, que vai se tornar estrona, que daí vai prejudicar também os miomas e o crescimento aí desses miomas, tá? Eu vou lendo aqui também o que vocês estão me perguntando, viu? Fátima, isso também o médico falou pra mim, não precisava me preocupar. Pois é, e daí vocês não se preocupam, de repente viram um problemão, aí vocês vão lá e ele vai falar pra vocês, vamos fazer a retirada do útero, vamos ter que fazer esterectomia. Tá bom? Por isso que eu falei pra vocês, olha, é um dado muito alarmante, gente. Eu fui pesquisar pra me ver como que tava hoje em dia. 200 mil mulheres no mundo todo perdem o útero por conta do mioma. É um dado muito alarmante, é muita mulher, 200 mil mulheres é muita coisa, gente. Então, pelo amor de Deus, vamos cuidar desse útero, tá? Porque são os miomas aí a causa de esterectomia. E é justamente por isso, fui no médico, ele falou que tá tudo bem, só tem um mioma, o mioma cresce e daí vira a miomatose e você tem que fazer esterectomia, tá bom, Fátima? Então, ainda bem que você tá cuidando, né? A Fátima e a Célia são minhas alunas, estão cuidando aí desses miomas. Parabéns, mulheres, é isso aí. E por favor, gente, divulga isso, viu? Passe isso para mais pessoas e vocês podem pesquisar. Eu não estou aqui contando lorota, não. Vocês sabem que quem me acompanha há mais tempo, eu tenho 27 anos de conhecimento aí na fitoterapia, na aromaterapia, na medicina natural, mas também na fertilidade. Eu tenho 27 anos de conhecimento da percepção da fertilidade, dos sintomas que aparecem no nosso organismo. Eu vivi isso tudo, né? Tudo que eu falo aqui com vocês, eu pratiquei em mim. Então, eu fui aí a primeira cobaia. Tudo que eu faço aqui, eu comecei lá aos 19 anos de idade, quando eu tinha um problema de fluxo menstrual abundante, quando eu tinha um problema de cólica profunda, dor de cabeça. Então, eu não consegui resultado com a medicina, minha mãe correndo comigo para baixo e para cima desde minha primeira menstruação, que era um caos, e aos 19 anos foi onde eu comecei a estudar sobre a fertilidade, a percepção da fertilidade. Poxa vida, se Deus fala que tudo que ele criou é bom e a menstruação é sinal de vida, por que eu tenho que sofrer tanto durante o período menstrual? E daí foi onde eu comecei a estudar. E graças a Deus eu tenho uma bagagem enorme de conhecimento dentro da saúde da mulher, mas também da fitoterapia, aromaterapia, dos princípios ativos de cada planta, né? Quem me segue aqui também sabe que eu iniciei essa minha jornada na medicina natural, um legado do meu avô, né? Que lá a gente já fazia esse trabalho de olhar as plantas medicinais, de plantar, de colher. Então, eu já fui criada nesse ambiente. Então, eu tive esse legado do vô, tá? Então, esse desejo de buscar sobre as plantas medicinais, esse desejo de buscar sobre a fertilidade veio lá aos 19 anos de idade. Hoje eu já tô com 48, gente. Então, são mais de 27 anos aí de conhecimento dentro da medicina natural para a saúde da mulher, voltada, né, para a fertilidade da mulher e
os princípios ativos dos fitoterápicos e das plantas, tanto que dentro do meu tratamento, dentro do protocolo das meninas, dentro do cardápio das meninas, vai alimentos que potencializam a fertilidade, e lá elas sabem quais os alimentos que elas podem fazer uso durante a fase menstrual, por exemplo, ou durante a fase ovulatória. Lá eu deixo para elas, principalmente quem tem os miomas, quem tem endometriose, os alimentos que elas têm que evitar, né? As meninas estão aí. Os alimentos que elas precisam evitar durante a fase menstrual, principalmente ali, né? Onde o estrogênio está trabalhando. Todos esses princípios ativos, tanto das plantas medicinais, dos fitoterápicos, quanto da alimentação, então eu estudei sobre tudo isso aí para fazer essa combinação. É uma combinação que vai ajudar na cura. E olha que, de verdade, vocês podem pesquisar aí, eu não vi ainda, gente, ninguém, nem da medicina natural, falar sobre a cura de endometriose, de adenomiose, sobre mioma. Eu já vi falar sobre o tratamento, eu já vi falar sobre o controle, mas a cura, sim, é muito raro você ouvir falar, né? E aqui as minhas meninas têm cura de todas essas patologias, curas extraordinárias por conta desse protocolo combinado para cada situação, para cada mulher, tá? Então não é quando você vai buscar alguém para te ajudar na fertilidade, precisa ser alguém que entenda de tudo isso para não te prejudicar, tá ok? Então, a questão aqui dos miomas, a gente precisa tratar sim, porque eles podem prejudicar lá na frente, seja fora do útero ou dentro do útero, tá ok? Outra coisa, pólipos, né? Às vezes vocês vão pro médico e ele fala para vocês, olha, você está com um nódulo no útero. Deixa eu ver aqui a Roseli falando. Eu fiz a cirurgia, retirei 2 grandes, um pequeno, tenho muito medo de voltar de novo. É por isso que você veio tratar, né, Roseli? Isso mesmo, a Roseli fez a retirada dos miomas e agora ela tá tratando comigo para não voltar. Ou seja, mesmo que você passe pela cirurgia dos miomas, você precisa continuar desinflamando o seu corpo, porque os miomas voltam, tá bom? Eu já conheço aqui várias situações e vocês também devem te conhecer. E se tiver alguém aqui que já passou por isso, né? Fiz a cirurgia e os miomas retornaram. Porque é uma inflamação que está ali no seu útero. Se não for sanada, se não for curada, se você não mudar seus hábitos, isso pode aumentar por conta até do estrogênio, tá bom? Graças a Deus, eu tenho fé que sou, que vou ficar bem. Com certeza, Fátima. Com certeza vai. Oi, Dani! Bem-vinda, Dani. Então, Roseli, você tá tratando, não vai voltar, né? Quando a gente não trata, pode acontecer de voltar. O que eu falo sempre aqui com vocês, né? Mioma, endometriose, pólipos, cistos. Se a gente faz a cirurgia, é ótimo. A cirurgia, ela não é um tratamento. Vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês, tá? A cirurgia não é um tratamento. O que é a cirurgia? A cirurgia é uma limpeza que a gente vai fazer no útero. Se você faz a cirurgia, o útero fica mais receptivo para desinflamar mais rápido, certo? Porque se você vem comigo com os miomas ali no útero, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar esse mioma para ele regredir ou expelir, né? Eu tenho aqui meninas que expelem durante a menstruação esses miomas. E eu já tenho meninas que os miomas desaparecem, ou seja, regride ali mesmo dentro do útero, tá? Então, pode ser que isso aconteça dentro do tratamento. Agora, quando você passa por uma cirurgia, a cirurgia vai limpar tudo, certo? Limpou tudo, a cirurgia tirou endometriose, tirou mioma, tirou pólipos, o que você tinha aí. Mas se você não continuar desinflamando, cuidando do seu corpo, mudando os seus hábitos, vai voltar. Infelizmente volta, tá? Então precisa cuidar sim, viu? Eu fiz mioctomia e voltou de novo. Olha lá a Fátima, tá vendo? Tô falando com vocês, a Fátima tá aí, ó, confirmando. Ela fez e mesmo assim voltou.
E ela já tinha miomatose, né? Porque fez a mioptomia. Carla. Boa noite, Angelita. Estou me auto-sabotando. Pelo amor de Deus, hein, Carlinha? Ainda não estou conseguindo ter o valor do teu tratamento, mas em breve quero. Carla, chama a gente lá no direct, mulher. Vamos conversar, vamos negociar. Para de ficar aí postergando, mulher. Chama lá no direct, chama lá no WhatsApp. A gente pode negociar para você, tá bom? Você pode parcelar aí e começar já teu tratamento, mulher. Fica postergando não, pelo amor de Deus, que isso aumenta, viu? Quanto mais você posterga, mais aumenta. Ivânia, o meu cirurgião mesmo falou que eu não ia morrer com endometriose e adenomiose, mas ia morrer com elas. Não entendi. O meu cirurgião mesmo falou que eu não ia morrer com endometriose e adenomiose, mas eu ia morrer com elas. E eu não tenho mais nada, curada naturalmente com a melhor terapeuta do mundo. Oh, Ivânia maravilhosa. Eu entendi agora. O cirurgião dela disse que ela iria morrer com essas patologias. Mas não seria as patologias que ia matá-la. E ela vai morrer sem as patologias, né, Ivânia? Porque foi curada. A Ivânia é uma delas, gente. Olha, curada de miomas, de cistos, de endometriose profunda. Olha isso, endometriose profunda, os miomas, né? Então, ela é uma das mulheres aí que foram curadas totalmente dessas patologias. Olha que essa mulher chegou com o útero podre aqui pra mim, né, Ivânia? E graças a Deus, né? Graças a Deus que deixou aí essa farmácia natural pra gente na natureza, que deixou as estratégias, conhecimento, a gente conseguiu tratar a Ivânia aí, graças a Deus, num período de 2 anos, né? A gente conseguiu a cura de todas essas patologias que ela trazia, viu? Endometriose, adenomiose, mioma, cisto, endometrioma, depressão crônica, fibromialgia, mulher do céu, candidíase de repetição. A Ivânia tinha todas, né? Como eu já falei ontem. E graças a Deus está curada. Gerlane, retirei um pólipo endometrial e descobri uma endometrite. Já tomei antibiótico. Quais os chás bons para inflamação? Gerlane, então, o pólipo, ele geralmente é endometrial, né? E ele prejudica, eu ia falar agora e você falou ali, viu, Gerlane? E ele prejudica a implantação do embrião, tá? Então, a gente estava falando dos miomas, né? Agora, vamos para os pólipos. Os pólipos, como a Gerlane perguntou ali, eles prejudicam a implantação do embrião porque eles estão ali no endométrio. Muitas vezes, se de repente a gente está tratando e está teimando esse pólipo ali, a cirurgia é um bom negócio, né? Ela vai fazer a retirada do pólipo, mas você precisa continuar desinflamando esse útero, tá? Ali a Gerlane está dizendo que descobriu uma endometrite, né? Endometrite, ela vem de bactéria, tá bom? Então precisa tratar isso aqui. E nesse caso aqui, precisa tratar também o maridão, viu, Gerlane? Não só a mulher, mas também o maridão por conta da endometrite, viu? A endometrite, ela é uma bactéria e ela precisa ser tratada por conta do ato sexual ali dos dois, né? Do casal. Então tem que ser os dois tratados, tanto o homem quanto a mulher. Então, Gerlane, vou te deixar... não vou poder te ajudar aí nesse chazinho que você pediu aí pra gente tratar, porque aqui é uma estratégia, né? A gente precisa tratar a inflamação, mas também a bactéria, precisa tratar o casal, tá bom? Então, não é só um chazinho, existem vários chazinhos para inflamação. A cúrcuma é um dos chazinhos que você pode fazer uso para inflamação, a trançagem é um outro chazinho que você pode fazer uso para inflamação, que vai ajudar bastante. A gente tem o chia amarelinha de gato, porém você tem que saber fazer uso deles, né? Porque você já tá com pólipo no endométrio, então já tem uma dificuldade aí de implantação. Se você faz o uso de o chia amarelinha de gato sem uma orientação, pode prejudicar ainda mais o endométrio, porque, como eu falei para vocês ontem, afina o endométrio, né? Já tem problema no endométrio, então pode prejudicar ainda mais. Esses aqui nem faça uso deles sozinha, você só vai fazer uso deles se tiver em um acompanhamento.
A gente tem o ipê roxo também, que é uma planta medicinal potente para tratar essas inflamações. Agora, em relação à bactéria, precisa de combinações aqui desses chazinhos, não só chás anti-inflamatórios, mas chás também antibacterianos. Vocês precisam fazer também uma desparasitação, né? Desparasitação, aqui a gente faz o uso do hortelã, a valeriana, a artemisia, boldo, né? E tem também todo um procedimento para fazer ali, tá bom, Gerlane? É melhor fazer o acompanhamento, tá? Assim você vai conseguir resultados mais rápidos e tratar isso, sanar esse problema e conseguir engravidar, tá bom, Florzinha? Então, nada de fazer coisa sozinha, esperando acontecer a cura. A gente precisa, sim, do profissional que vai te ajudar a tratar isso de forma mais específica, tá bom? Precisa de uma desparasitação aí também, tá bom? Bom, vamos lá agora, a próxima aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando. Ivânia, graças a Deus, muito bom. Leila, maravilhosa. Oi, Leila, tudo bem, Leila? Sumiu, Leila, depois fala lá comigo no WhatsApp, viu? Dá um oi lá, minha linda. Quando vem o pólipo, né? Geralmente, quando vocês vão no médico, ele fala com vocês no termo de nódulo. Era o que eu tava falando com vocês ontem. Antes, né? Ele vai falar nódulos. Olha, você tá com nódulo no útero. Quando fala em nódulos, a nossa cabeça já vai logo lá no câncer, né? Não, nódulos não tá bom? Não é câncer. Pólipos e miomas não te leva ao câncer. É apenas se você não curar isso, não cuidar disso, que pode prejudicar, tá bom? Mas é uma inflamação benigna, tanto os nódulos de pólipos quanto de mioma. É uma inflamação benigna, tá bom? Não vai te levar, assim, ao câncer com facilidade, tá, gente? Isso não vira câncer, né? Não vira câncer. A não ser que você deixa, não vou tratar isso não, deixa aqui, vou morrer com isso, né? E daí pode prejudicar, sim. É por isso que eles logo falam com vocês para fazer a esterectomia, a retirada do útero. E muitas vezes não tem necessidade. Eu atendo aqui alunas que já fizeram a esterectomia, a retirada do útero e está tratando comigo a inflamação. Então, eu tenho aqui meninas que fizeram a retirada do útero por conta do mioma, por conta de endometriose. Hoje, ela está fazendo o tratamento comigo por conta das dores nos ovários, né? A endometriose no umbigo, mas hoje não pode engravidar. Então, hoje está tratando a inflamação porque precisa ter qualidade de vida, mas não consegue mais engravidar porque, infelizmente, perdeu o útero. Olha como isso é grave. Então, às vezes, você vai para o médico, ele logo te fala para fazer a esterectomia e nem tem tanta necessidade disso, tá? Então, toda vez que você recebe um diagnóstico médico, o importante é você levar para um outro médico. Fui nesse médico aqui, recebi esse diagnóstico aqui. Preciso fazer a esterectomia. Passa em um outro médico. Pergunta para ele, tem necessidade mesmo da esterectomia? E tem como a gente fazer só uma mioctomia, né? Retirada só dos miomas e deixar o útero? Então, precisa ter aí o profissional da saúde também, né? Um médico que vai te ajudar, que vai te orientar, que esteja determinado a te ajudar. E muitas vezes, quando vocês já estão acima dos 35, eles nem ajudam, né? É muito raro você encontrar profissional que vai falar, tá bom, nós vamos fazer a mioctomia, vamos fazer a retirada aí dos pólipos, dos miomas, e você vai ficar com o teu útero aí para engravidar. É muito raro isso acontecer. Geralmente vocês escutam o contrário. Vamos fazer a retirada porque não tem necessidade de você engravidar agora. É o caso da Marta, por exemplo, né? Ela passou pelo médico e o médico falou com ela que tinha que fazer a esterectomia porque o útero dela já estava todo tomado. E a Marta conseguiu aí limpar essas inflamações. Então, a gente consegue sim de forma natural.
Tem aquelas que vai ser mais rápido, né? Aqui eu tenho, inclusive eu deixei um depoimento de uma delas, que eu não me lembro quem, eu acho que foi a Cíntia, que eliminou o mioma em 30 dias, mas ela tinha um mioma pequeno, né? Então ela veio para o tratamento, em 30 dias conseguimos eliminar esse mioma, ela repetiu o exame, ela já não tem mais, limpou esse mioma, né? Mas cada mulher é uma, cada corpo é um, depende também do tamanho, né, dos miomas, tá? Pra gente conseguir aí o tratamento mais rápido. Então, quanto antes você começar o tratamento, melhor para você. Quanto antes você começar, mais rápido a gente consegue o tratamento e a cura. Eu já tenho meninas também que engravidaram mesmo com o mioma, mesmo com a endometriose, mesmo com pólipos, e lá na cesárea, o médico fez a cirurgia delas ali. E elas também, graças a Deus, ficaram liberadas. Gente, eu tenho a Alexandra, né? A Alexandra colocou toda a endometriose dela pra fora durante o tratamento. Colocou mesmo, pra fora, na menstruação. E ela foi curada também da endometriose. Ela não tem mais a bebezinha dela, a Flora, já tá com 2 aninhos. Ela não tem mais nada no útero, tá? E ela também tinha as trompas obstruídas com hidrossalpinge, foi curada desses dois, e a adenomiose. Então, ela tinha todas essas patologias, ela foi curada de todas essas patologias, e hoje ela tem a bebezinha dela no colo. A Ivânia, que vocês estão vendo aqui, e vários outros casos, né? Vocês devem estar acompanhando aqui os depoimentos das minhas meninas. Graças a Deus eu recebo muitas mulheres com essas patologias, né, consideradas impossíveis de cura, e graças a Deus todas elas curadas. Então, quem não tá curada é porque desistiu do tratamento, né? Ah, não fui curada com a Angelita, não fui curada com a Angelita porque não deu continuidade no tratamento. Eu tenho alunas voltando pro tratamento. Eu tenho aqui uma das minhas alunas, não vi ela entrar aqui hoje, mas eu tenho uma delas que ela começou o tratamento comigo para trompa obstruída e hidrossalpinge. Ela fez acho uns 3 meses de tratamento, né? E daí ela falou: Angelita, eu não vou fazer mais o tratamento e eu vou fazer a hidrotubação, né? Que é um tratamento médico. É um tratamento com o médico. Ela falou: eu vou fazer com o médico, porque ele falou que é mais rápido e tal. Falei, beleza, pode ir, fica tranquila, né? Eu não seguro ninguém não, fica tranquila, vai lá. E ela foi, então, fazer esse tratamento com o médico lá, um tratamento novo, né? E o que aconteceu? Isso já tem um ano. E não deu certo lá. E daí ela retornou. Inclusive, ela fez o Detox 30D e agora ela vai comigo para o método Meu Positivo novamente. E por que ela voltou? Por que essa minha aluna voltou? Porque ela viu resultados lá nos primeiros 3 meses que ela começou aqui comigo, ela já teve resultado. Ela tinha uma candidíase de repetição. Candidíase de repetição gera hidrossalpinge. Candidíase de repetição, se não tratada, gera hidrossalpinge. Prestem atenção, viu? Porque hidrossalpinge é uma inflamação por bactéria. E o que aconteceu? Ela veio para o tratamento, ela conseguiu essa cura aí da candidíase de repetição, que não tinha conseguido antes, né? A gente conseguiu desinflamar as trompas delas, desinflamar o útero dela. Ela tem também a endometriose, a gente conseguiu desinflamar. Inclusive, o médico falou com ela: olha, tem aqui no seu útero um local onde tinha endometriose, mas a gente tá vendo que não tem mais. Ela tá cicatrizada, mas a gente não sabe por quê. E ela sabia por quê, né? Porque ela estava fazendo tratamento natural. Mas ela preferiu continuar lá. Bom, lá não deu certo, hoje ela tá aqui comigo novamente. E ela só voltou porque ela viu o resultado lá nos primeiros 3 meses que ela fez. Entende? Então, depois de um ano ela tá retornando. Então, ela com certeza vai ter resultado. Eu vou dar o meu máximo para ela agora, para ela sair daqui 6 meses com o bebezinho dela no colo. Até porque ela é jovem. Então, todas nós nascemos para gerar.
mas a gente precisa cuidar desse útero, desse corpo do jeito certo para chegar no resultado. E eu fico muito feliz com essas minhas alunas que mesmo depois de buscar aqui, decidiu fazer outra coisa, volta, né? Isso é muito bom. Eu tenho também a Ana Carolina. A Ana Carolina, vocês já devem ter visto aqui o depoimento dela. A Ana Carolina, ela entrou para mim, ela começou o tratamento aqui comigo, inclusive no Detox 30D. Ela eliminou 12 quilos só no Detox 30D. E a Ana Carolina também tinha as trompas obstruídas, né? Ela tem uma trompa só e essa trompa obstruída com hidrosalpinge. Depois, o que aconteceu com a Ana Carolina? A Ana Carolina fez os primeiros 3 meses também de tratamento e terminou os 3 meses, ela falou, Angelita, eu não vou continuar, não quero dar continuidade, porque eu não engravidei em 3 meses, então eu não vou fazer mais. Por quê? A maioria das minhas meninas engravida em 3 meses, mas tem aqueles 80% que leva mais tempo. E a Ana Carolina não entrou ali nos 3 meses, né, de gravidez. Até porque ela tem a trompa uma só obstruída com hidrosalpinge, então tem que ter paciência com o corpinho também. E daí ela parou o tratamento, mas olha só, ela parou o tratamento aqui comigo, mas ela continuou fazendo o que ela aprendeu, a alimentação que ela aprendeu, os suquinhos detox que ela aprendeu, os chazinhos que ela aprendeu. O que aconteceu? Essa mulher engravidou, ela engravidou logo depois de ter parado o protocolo, acho que uns 6 meses depois ela engravidou. Porém, o que aconteceu com a Ana Carolina? Eu tô falando o nome dela porque ela me deu a autonomia para falar. Inclusive, ela escreveu aí abaixo aí de uma das minhas postagens esse depoimento dela. O que aconteceu? Ela engravidou. Então, ela voltou para mim, Angelita, olha o que aconteceu, eu estou grávida. Falei, uau, tá grávida? Então, isso significa que você já não tem mais problemas com as trompas. Se conseguiu engravidar, as trompas estão curadas, mulher. E a gente celebrou e tal. O que aconteceu? Passou, acho que com 6 ou 8 semanas, a Ana Carolina veio a sofrer um aborto espontâneo. E daí a gente ficou triste, né? Porque aconteceu o aborto espontâneo. E a Ana Carolina foi no médico e tal, fez os exames, ela não tem mais nada na trompa, mais nada. Só que a Ana Carolina ainda tinha que continuar o tratamento para cuidar da progesterona. A progesterona dela estava super baixa. Ela precisava continuar a qualidade dos óvulos, dos espermatozoides do maridão. Então ela não continuou, não deu continuidade ao tratamento, ela teve o resultado, porém não foi para frente, essa gravidez não evoluiu. Entende? Então a gente não pode parar no meio do caminho. Fiz 1 mês, fiz 3 meses, né? As meninas que estão saindo do detox. Eu fiz 1 mês, não vou fazer mais. Vou continuar fazendo o que eu aprendi. Você pode até continuar fazendo o que você aprendeu, mas de repente falta ainda alguma coisa como faltou na Ana Carolina. E a Ana Carolina hoje tá comigo aqui fazendo o tratamento, a gente tá cuidando da progesterona para aumentar a progesterona dela e aumentar o endométrio dela, que também tava fino. Olha só, por conta disso, ela não conseguiu levar essa gestação para frente. Mas e se a Ana Carolina tivesse ficado comigo até o fim? Não só feito, né, por esses 3 meses, mas tivesse continuado o tratamento. Talvez hoje ela já estaria com o bebezinho dela no colo. Entende? Então, a responsabilidade é sempre minha, gente. É sempre sua, né? É sempre minha, é sempre sua. Eu escolho fazer e eu vou fazer até o fim. E se você escolher fazer e fazer até o fim, pode ter certeza absoluta que eu vou estar aqui com você até o fim. E a gente vai chegar lá. A gente vai encontrar o que está impedindo e você vai chegar lá. Eu falo sempre aqui para vocês a Deusa, que é a mais recente aqui das meninas, mas eu tenho outras que levaram mais tempo. Eu tenho a Fernanda que levou 3 anos comigo, né? Até chegar a cura de tudo e a gravidez dela. Eu tenho outras, mas a Deusa, por exemplo, que é uma que deu aqui o depoimento para vocês, que está lá com a bebezinha dela no colo, nasceu no sábado, né? Sábado passado, eu acho. A Deusa levou comigo 1 ano e 8 meses, ela não desistiu, essa mulher não desistiu e ela foi curada de ovários micropolicísticos, tireoides, ela não toma mais o remédio tireoides. Com 2 meses de tratamento ela parou de tomar o Puran, ela não toma mais o Puran
há 1 ano e hoje mais, né? Mais de 1 ano e 8 meses. Hoje ela já ganhou o bebezinha dela, então tem mais de 2 anos que ela está sem Puran. Sem Puran. A tireoides dela maravilhosamente bem. Passou a gestação com a tireoides maravilhosamente bem. Então, foi curada aí de candidíase de repetição também. Gente, hérnia de disco. Essa mulher foi curada de hérnia de disco dentro do tratamento. Olha, o tratamento não é só para tratar a questão de fertilidade, mas quando você vem para o tratamento, a gente trata tudo, porque é questão de saúde, é questão do teu corpo estar saudável para gerar. Até isso ela foi curada, que é a hérnia de disco. Ela tinha uma ansiedade com crises, né? Crises de ansiedade. E a gente cuidou também de tudo isso, porque aqui dentro dos meus tratamentos a gente cuida da parte física, emocional, mental. Então eu vou junto com você para fazer acontecer. E aqui também a gente cuida da parte espiritual. O que é a parte espiritual, Angelita? Muitos perguntam para mim. O que você quer dizer com parte espiritual? É a minha intimidade com Deus. A minha intimidade com o Criador de tudo que é, porque é dele que vem a cura, é dele que vem a vida, é dele que brota a vida. Foi ele que me deu essa missão, né? Foi através dele que eu estou aqui hoje, tendo todos esses conhecimentos e trazendo para vocês hoje esses resultados. A missão que eu tenho vem dele. O sonho que você tem no teu coração vem dele, gente. Brota dele, da fonte criadora de tudo que é Deus. Então, eu preciso incluir também no meu tratamento o meu tempo para Deus, a minha intimidade com Deus. Por que a gente está fazendo as nossas meditações da manhã? Justamente para isso. Eu estou aqui buscando trazer para você a necessidade de dar tempo para você se conectar com Deus. Para você estar conectado à fonte criadora de tudo que é, porque é dele que vem a vida, gente, é dele que vem a cura. Então eu sei as estratégias, eu tenho conhecimento, eu sei como fazer, mas se não for ele a dar a vida, nada será feito. Então isso eu ensino para vocês também, como estar mais próxima de Deus, como criar essa intimidade, como soltar, abandonar, né, em Deus, ter mais fé, ter a tua fé mais fortalecida, tá? Então, dentro do tratamento tem tudo isso, todo esse passo a passo aqui. E eu quero te mostrar, é isso mesmo. E nesse ano de 2025, eu fiz um propósito com Deus. Eu quero esse Instagram muito fértil. Eu quero muitas mulheres realizando o sonho de ser mãe por aqui. E essas mulheres mesmo que têm muita dificuldade, que têm muitos problemas uterinos, porque é muito fácil eu tratar uma mulher que tem a isca, por exemplo, infertilidade sem causa, né? Que não tem nenhuma inflamação. É muito fácil, em 30 dias ela consegue engravidar. 30, 2 meses, 3 meses, né? Como vocês veem aí os depoimentos. Mas uma mulher que chega com todas essas inflamações, gente, a gente precisa de tempo. Cada corpo é um, cada organismo é um, e você tem o teu tempo também. Teu tempo para liberar só a inflamação? Não! Você precisa do teu tempo também para liberar perdão, para deixar as mágoas, os ressentimentos. Vocês acham que, eu estou vivendo isso aqui, essa dor da infertilidade, essa dor desta endometriose, do mioma, será que é à toa que isso está aí também na sua vida? Talvez isso está aí para te ensinar, para te mostrar algo. E aí, você poderia olhar para isso de uma forma diferente. Em vez de ficar aí se lamentando porque eu tenho endometriose, eu tenho adenomiose, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não consigo engravidar, começar a se perguntar, Senhor, Deus Pai, Criador de tudo que é, o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender com isso? E daí, gente, quando vocês souberem fazer esta pergunta com o coração aberto, Deus vai te mostrar o que você precisa aprender, o que Ele quis te ensinar. E nesse caminho você está sendo lapidada. Eu já falei várias vezes aqui com vocês, todas nós que passamos, eu também me incluo, porque eu também passei por tudo isso, como eu disse antes para vocês, todo esse trabalho nasceu porque eu tinha um problema. Lá atrás. Há 27 anos atrás. Eu passei pela infertilidade do meu segundo filho, que eu levei quase 1 ano para ter. E olha que eu já sabia muito, eu já tinha ajudado muitas mulheres. Eu passei pelo aborto espontâneo. Uau, como assim, Angelita? Você passou pelo aborto espontâneo? Sim.
Eu passei pelo aborto espontâneo mesmo cuidando do meu corpo, dos meus nutrientes. Faltava algo. É por isso que hoje as minhas gestantes, todas elas do método Meu Positivo engravidou, elas já recebem o protocolo da gestante. Porque durante a gestação também está faltando nutrientes. Durante a gestação está faltando vitamina D, está faltando ferritina, está faltando ferro, está faltando B12 e tudo isso pode causar aborto espontâneo. Então hoje eu comecei a olhar para isso também porque eu passei por isso. Então toda a bagagem que eu trago aqui para vocês não é algo que eu aprendi lá na fitoterapia, lá na aromaterapia, lá na ginecologia natural e daí eu venho aqui ensinar para vocês. Não, é algo que eu vivi na minha pele, que eu apliquei em mim. Eu fui a minha cobaia e hoje eu passo tudo isso para vocês. Então esta conexão com toda a medicina natural, com o mental, o espiritual, tudo isso aqui é que vai trazer os resultados que as minhas alunas têm. E eu sou muito feliz por isso. E eu sou muito feliz quando elas voltam para o tratamento. Angelita, eu tive resultado, mas eu não dei continuidade, eu quero continuar. Como eu acabei de falar aqui, a história das minhas duas alunas. E uma delas é a Ana Carolina, né? Que já falou aqui, inclusive. Então, gente, é fazer até dar certo. Não é, eu vou fazer um tratamento para ver se dá certo. Não, você vai fazer #até dar certo. Se você está fazendo um tratamento, você está vendo o resultado, não saia dele, permanece, continua, porque você vai chegar lá. Agora, se você sai dele, você de repente estava quase alcançando e daí você desiste. E daí você tem que recomeçar tudo de novo, como essa minha aluna que parou os 3 meses, foi lá para tratar com o médico, depois de 1 ano tá voltando para mim. Ou seja, gastou muito mais, gastou com exames, gastou com medicamentos, gastou com consultas, porque essas consultas não ficam baratas, eu sei disso. Vocês pagam caro numa consulta. E olha, se você investe aqui no tratamento, o método Meu Positivo, por exemplo, ele é R$ 1.597, mas o tratamento dele é por 3 meses, é por 6 meses, além de você ter o protocolo da gestante, se engravidou ali dentro desses 6 meses, ainda você tem o protocolo da gestante, eu vou com você por 9 meses ainda. Dentro dele você tem uma nutricionista, porque aqui eu vou te passar um cardápio, como eu te falei, combinado com os alimentos para a tua patologia, para seus hormônios. As minhas alunas têm o cardápio, então você tem o tratamento nutricional. Você tem uma ginecologista natural para cuidar de todas as suas patologias. Você tem uma naturopata que entende da alimentação que você precisa. Você tem urologista, porque eu cuido também da fertilidade do maridão. Vocês estão vendo aí vários homens com varicocele, com 0 espermatozoides, com tarasospermia, que é todos os espermatozoides anormais. E grávidos em pouco tempo. Eu tenho a Caroline, por exemplo, 15 anos tentante. Esta menina conseguiu, ela com o marido, em 2 meses apenas de tratamento natural. Aqui, tratando o maridão dela que tinha problemas nos espermatozoides e ela tinha os ovários policísticos, em 2 meses apenas conseguiram, sabe? Então, dentro do método Meu Positivo, você tem tudo isso e muito mais. Você tem uma terapeuta que vai cuidar do seu emocional também. Nós temos as nossas sessões terapêuticas que acontece durante o tratamento ali, onde eu fico com você aí por 1 hora, 2 horas, né? Outro dia, durante as férias, eu estava com uma das minhas alunas por 3 horas. Durante as férias, 3 horas, porque essa mulher precisava de curas emocionais profundas por conta da história que ela viveu. Eu fiquei 3 horas com essa mulher. Então, uma sessão terapêutica para tratar os bloqueios que você está trazendo também na tua infertilidade. Porque a infertilidade, ela não é só física, ela é também emocional, é mental, e a gente precisa tratar dos bloqueios que está impedindo também essa fertilidade de brilhar, tá? Então, quando eu falo de cuidar da tua saúde fértil, não é só do físico, é do emocional, do mental, é o todo, né? É o conjunto de coisas que a gente precisa tratar.
Dani, Angelita, inflamação pode atrapalhar uma gravidez? Sim, meu amor, porque a inflamação deixa seu útero ácido. Um útero ácido mata os espermatozoides, tá? E daí você não consegue engravidar. Kátia, será possível tratar tireoide sem Puran? Sim, Kátia, tenho a Deusa. Dá uma olhadinha lá no depoimento da Deusa, é recente, que você vai ver. Tá aqui no feed, tá bom? Tá aqui no feed. Pode pedir para ela o exame antes e depois, que as minhas alunas passam, viu? Elas não têm dificuldade para passar exames, não. Pode perguntar a elas lá, fala, me manda os exames, deixa eu ver. Elas vão te passar os exames do antes e depois para vocês conferirem, tá? Então, gente, tudo isso é possível tratar. Miomas é possível tratar sem necessidade de fazer esterectomia, retirada do útero. Pólipos a gente consegue. Endometrite, endometriose, todas as inflamações. Mas você precisa dar cabo para isso, né? E não é ir lá fazer exame, passar no médico. Isso aqui não vai resolver. Infelizmente, você precisa olhar para você e você precisa mudar os hábitos, principalmente os hábitos alimentares. Começa por aí, tá bom? Começa por aí. Quem tem útero retrovertido pode engravidar? Com certeza, Dani. Útero retrovertido não te impede de engravidar. A Deusa também tinha útero retrovertido e a gente conseguiu voltar o útero dela no lugar, mesmo com a massagem da fertilidade. Com a massagem da fertilidade a gente conseguiu trazer o útero desta mulher de volta, né, pro lugar. Agora vamos lá. Deixa eu trazer para vocês algumas estratégias para tratar o mioma. É claro, como eu disse, vocês precisam de acompanhamento, mas a cúrcuma, o açafrão da terra, é uma das plantas medicinais que você pode usar sem medo aí para tratar os miomas, só que a cúrcuma você pode fazer uso dela do primeiro até o 14º dia do teu ciclo, tá? Depois da ovulação, precisa da dose certa para fazer. Eu tenho as meninas que fazem uso da cúrcuma durante o ciclo todo, mas em doses específicas para cada uma delas, tá? Mas até a ovulação você pode fazer o uso da cúrcuma, o açafrão da terra sem medo. O açafrão da terra você pode colocar, primeiro, o açafrão da terra, né, que é a cúrcuma, para chá precisa ser a raiz e não o pó, tá bom? Para chá, a raiz. O pozinho você pode fazer o shot. O shot lá que vai a cúrcuma, vai o limão, vai própolis, vai mel e você vai colocar também um olhinho ali, porque é esse óleo que vai ajudar na absorção da cúrcuma, que você vai colocar em pó, tá bom? Então esse pozinho da cúrcuma, ele precisa de um olhinho para melhor absorção, que pode ser aí o óleo de copaíba, que vai ajudar a desinflamar ainda mais o seu útero, ou o óleo de sal, não, sálvia não pode, salve para miomas não. O olhinho, você pode, seguro assim que eu posso falar aqui para vocês, né, porque os outros precisam de acompanhamento. O óleo seguro que você pode fazer é o óleo de copaíba, o óleo vegetal, né, de copaíba puro, você pode fazer uso dele. E os outros eu não vou falar para vocês, porque vocês vão lá e usam e de repente não pode fazer o uso assim sem orientação. O de copaíba vocês podem fazer, tá bom? Ou shot, ou o chazinho da raiz da cúrcuma. Se você vai fazer o chá da raiz da cúrcuma, lembra que ontem eu falei para vocês fazerem combinação, porque um chá sozinho pode não fazer efeito. O que você vai fazer? Você pode colocar a cúrcuma, você pode colocar o gengibre e você pode colocar a trançagem. Esses 3 chazinhos aqui vai ajudar a desinflamar os miomas. Outros chás também que vai ajudar, além de desinflamar o mioma, também tratar o escape ou o sangramento abusivo, é o chá do chá de algodão, tá? Que você pode misturar ele com o rubim, que vai diminuir o sangramento, e quitoco. Algodão, rubim e quitoco. Lembrando que esses chazinhos aqui você não pode fazer uso deles depois da ovulação. Então você vai fazer uso deles
apenas do 1º até o 14º dia do teu ciclo. Tá joia, minhas lindas? Tanto para miomas quanto para pólipos, vocês podem fazer uso dessas estratégias que eu passei aqui para vocês, tá? Agora, se você quer um acompanhamento mais personalizado, com resultado realmente, sem ficar aí fazendo diquinhas, né? Sem, eu vou fazer uma coisa, depois eu volto, como as minhas meninas aqui. Se você quer esse tratamento, eu estou aqui para te ajudar. O método Meu Positivo, ele está com as vagas abertas. No método Meu Positivo, você tem todo esse tratamento. São 6 meses aí de tratamento, onde você tem o tratamento para cuidar da parte física, emocional, mental, espiritual. Eu vou junto com você por 6 meses. A gente tem as nossas mentorias terapêuticas, tem todo esse protocolo aí com o cardápio, com o tratamento do seu esposo, não somente você, mas o esposo também é olhado, porque a gente vai dar qualidade para os ovos, qualidade para os espermatozoides, para deixar tudo funcionando adequadamente para a vinda desse bebê saudável, tá? Então, se você quer o acompanhamento, pode chamar lá pelo link da bio, lá no direct. Quem tá nos grupos do WhatsApp, chama também lá pelo grupo do WhatsApp. E vamos começar esse tratamento do jeito certo, né? Para tratar exatamente como deve. Edilene, Angelita, eu posso tomar esse chá então? O pequenininho mioma. Edilene, você me chama lá, tá? Me chama lá depois no WhatsApp. Edilene é minha aluna. Me chama lá que daí eu vejo pra você, tá bom? Porque eu tenho que ver o que você tá fazendo aí no teu protocolo, né, mulher? Eita, meu Deus do céu. Tá joia, gente? A gente vai encerrando essa live aqui. Amanhã a gente tem a nossa meditação da manhã. Às 8 horas da manhã, a gente começa aqui a meditação da manhã para tratar o emocional, o mental, para trazer também esta presença do Criador logo cedo na nossa história. E depois à noite a gente tem a nossa live aqui novamente, tá? Amanhã eu vou trazer para vocês sobre endometriose e adenomiose, a diferença entre elas e estratégia também para a gente tratar essas patologias, tá? Eu espero vocês então amanhã às 8 horas da manhã e às 19h30 aqui pelo Instagram. Tá joia? Um beijão, minhas lindas. Até amanhã.